Nosso grupo é o Bob Shaw Consultoria, composto por Caio Raimundo, Lucas Jumove, Breno Feres e Lucas Tourinho. A gente vai apresentar uma solução para um problema da empresa Vitopel. A empresa Vitopel trabalha com filmes plásticos, em específico BOPP, e de acordo com as camadas que você coloca nesse filme plástico, você consegue diversas propriedades. Ele é bastante usado em produtos alimentícios, compondo embalagens de cereais, de refrigerantes, entre outros. O problema que nosso grupo está tentando resolver é um problema de minimização de scraps, de perdas advindas do processo produtivo. Uma máquina na Vitopel produz um rolo plástico que sai com 7,5 metros. A partir daí, esse rolo de 7,5 metros vai para um outro setor que será repartido em quantidades, em pedaços menores, de acordo com exigências de clientes. O programa precisa ser capaz de computar esses pedidos dos clientes e repartir o rolo de 7,5 metros da forma mais eficiente possível. Além disso, nosso programa precisa conseguir auxiliar e minimizar os prazos dos clientes, ou seja, atendendo os pedidos certos nos momentos certos e entregando dentro do prazo. Agora entrando um pouco nas suposições que a gente fez para tornar esse problema mais viável, da gente conseguir resolver, a gente assumiu que a gente está trabalhando apenas com uma máquina e que a gente está trabalhando apenas com um produto, ou seja, um produto demandado apenas. E o programa ele consegue resolver apenas um rolo jumbo por vez. Esse rolo jumbo sendo o maior rolo que a empresa de fato produz. Outra suposição que a gente fez foi que a gente usou os tamanhos de pedido de acordo com uma frequência dada por uma base de dados fornecida para nós pela própria Vitopel. Agora que o Caio apresentou já o problema e as suposições estabelecidas, eu vou apresentar a solução. A partir disso, a gente entregaria para um funcionário da própria Vitopel uma planilha com o botão Dados. Esse botão que abriria um useform com algumas caixas para serem preenchidas de acordo com o cliente. Dentro dessas caixas estariam o número do pedido, que é a referência para a empresa, o nome da companhia ou pessoa, o número da jumbo a qual o processo está sendo encaminhado, o tamanho da bobina e o prazo estabelecido ou desejado. Para esses dados serem realmente fixados na planilha, ele teria que apertar o passo 1, botão em verde, que está escrito Inserir dados na planilha. Todavia, para a gente conseguir fazer algumas simulações de cenários possíveis ou até mesmo reais, que mostrariam a real utilidade do nosso useform, criamos dois botões no próprio VBA. Um que faz um prazo aleatório e outro tamanhos aleatórios. Aí nisso simularíamos vários cenários possíveis. Depois do funcionário preencher o useform, esses dados preenchidos vão aparecer na planilha. Nisso, o próprio custo por tonelada e o preço pago serão calculados automaticamente com uma fórmula já estabelecida na planilha. Bom, agora vamos começar por trás das cortinas, explicando o VBA. Bom, o VBA a gente criou 5 private subs para explicar cada botão. Bom, começando com o primeiro, que é o passo 1, que é inserir os dados na planilha. Ou seja, a gente criou 5 text box value para inserir os dados na planilha. Agora o passo 2 vai ser para redirecionar os dados. O que é isso? Ele vai pegar os dados da planilha 1, que seria os dados que foram escolhidos pelo solver, e transferir para a planilha 2 no espaço reservado para os resultados escolhidos pelo solver. Então, a planilha 2 ela vai ter diversas cores, tipo verde, vermelho, amarelo, para diferenciar cada jumbo. Então, para cada jumbo, é uma cor diferente da solução ótima do solver. Beleza. O passo 3 seria o botão só para apertar e excluir os dados que já foram feitos pela jumbo. Ou seja, se tem uma planilha com 10 dados e o solver escolheu 2, se eu apertar esse botão, ele vai apagar os dados já escolhidos. Bom, e os dois últimos botões, eles servem para aleatorizar o prazo e o tamanho do pedido. Isso só seria feito se a gente fosse fazer esse trabalho para a gente.
e não para simular, e não para colocar na empresa na vida real. A empresa não teria o aleatório prazo e nem o aleatório tamanho. Ela simplesmente colocaria o tamanho verdadeiro e o prazo. Bom, as grandes dificuldades que a gente teve para fazer o programa do VBA rodar foi que fazia muito tempo que a gente tinha aprendido e a gente não lembrava de alguns comandos. O primeiro comando que a gente sentiu dificuldade foi para o nosso programa no Private Sub Command Button 2, que é para redirecionar os dados. A nossa dificuldade foi para o programa ler todos os dados. A gente teve que buscar esse código no livro de SI. Bom, a segunda dificuldade foi para rodar a função for, que é uma função vetorizada e que a gente não lembrava direito e era necessário para o programa rodar na planilha os dados que a gente queria. Bom, e por último, a grande dificuldade foi que a gente teve que passar os dados da planilha principal, que foram escolhidos pelo solver, para a planilha de dados. Ou seja, o código para transferir de uma planilha para outra foi algo que também a gente teve bastante dificuldade para conseguir fazer. No que se refere à resolução do problema, optamos pela ferramenta do solver do próprio Excel para tentar minimizar os desperdícios feitos. A princípio, nossa função multiobjetivo era só a subtração de 7,5, que é o tamanho máximo que a máquina consegue cortar, menos o somar produto do tamanho vezes a própria coluna de aceitar ou recusar o pedido. Todavia, nessa função multiobjetiva, não estávamos conseguindo levar o prazo em consideração, que é um fator muito importante para o custo, o que aumentaria muito os custos de estocagem ou não. Com isso, nessa subtração, somamos um outro soma produto, em que leva em consideração o prazo, vezes a coluna de aceitar ou recusar o pedido, que ainda é multiplicado por um coeficiente de importância, que no caso seria muito baixo, para que assim o solver consiga se organizar melhor e ordenar os prazos de maneira crescente. Nisso, depois de que criarmos essa função multiobjetivo, fomos para a parte das restrições. A primeira restrição consiste na função multiobjetivo ser maior que zero, impossibilitando que tenha valores negativos como resposta. A segunda apresenta uma ordem binária para decidir qual pedido será escolhido, em que o 1 representa a aceitação e 0 nega o pedido. A terceira e última restrição do problema se refere ao prazo, em que ele limita em 20 o prazo, sendo menor ou igual a 20, já que, como a fábrica ela produz 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o mês, tem que se levar em consideração o tempo e o custo perdido com o setup dela e organização pelos funcionários da própria máquina. Então, a gente limitou em 20. Tá, então agora depois que rodou o solver, a gente vai ver que para alguns nomes, a gente vai ter o aceitar que mudou de 0 para 1. Foram esses que foram os escolhidos pelo solver que vão minimizar as perdas e maximizar a receita, que provavelmente vão ter o tamanho do jumbo de 7,5. Então, aí logo após isso, a gente clica no botão do passo 2, que é redirecionar os dados, que é para o VBA pegar nessa planilha os dados que foram selecionados e transferir de planilha. E logo em seguida, a gente aperta excluir pedidos já concluídos, para fazer a próxima jumbo, já que, como explicado anteriormente, o programa só faz uma jumbo por vez. Bom, outra coisa também que a gente fez após rodar o solver, que é interessante de falar, é que primeiro a gente montou uma tabela de frequência relativa do tamanho do 0,5 até o 7,5, com base nos dados da empresa que a gente conseguiu. Bom, e com a tabela gerada, a gente fez uma tabela de frequência acumulada para os resultados que deram quando a gente roda a jumbo. Então, isso aqui que está no PowerPoint representa algumas simulações do que a gente fez, de quantas jumbos a gente fez, ou seja, de quantos pedidos a gente fez. Então, a gente fez uma tabela da frequência relativa e uma tabela da Monte Carlo e um gráfico do Monte Carlo, que seria para ver como essas distribuições tendem à tabela da frequência relativa. Então, por exemplo, a gente pode ver que o 5 tem uma frequência maior tanto na tabela de Monte Carlo quanto na tabela de frequência relativa. E a gente fez isso para poder simular os pedidos da empresa em uma forma de um gráfico.
Bom, e para fazer a tabela da frequência relativa e colocar os tamanhos, a gente encontrou a dificuldade de fazer essa função C, que ficou embaixo dos dois gráficos, essa função grandona, que dizia que para ordenar onde cada tamanho deveria se encaixar na distribuição das porcentagens. E, para fazer a tabela da frequência acumulada, a gente teve que fazer uma função para contar quantas vezes aparecia cada valor na tabela principal. E isso foi uma coisa que a gente encontrou dificuldade, porque a gente tinha que fazer um comando para contar as vezes que apareceu em outra planilha. E já que um dos integrantes do grupo tem contato direto com o funcionário da Vitopel, a gente teve facilidade para conseguir uma base de dados da empresa e conseguir os dados que a gente queria. E foi assim que a gente montou a tabela de frequência relativa, e fazendo a simulação de Monte Carlo, a gente viu que depois de fazer inúmeras simulações dos casos, a gente viu que essas simulações se aproximam dos dados reais da empresa. E isso é muito importante para a gente ver que nossa simulação faz sentido. Bom, agora a gente pode fazer um gancho com a matéria de microeconomia 2. Como? A empresa pode praticar o ato de discriminação de preço se ela tiver algum diferencial no mercado. Nesse caso, pela Vitopel ser uma empresa que é antiga no mercado e ela é uma referência na qualidade de produção, ela pode praticar o ato de discriminação de preço. Nesse caso, ela pratica o ato de discriminação de segundo grau, em que os preços são diferenciados de acordo com a quantidade que cada comprador adquire. Bom, para fazer esse modelo, a gente tomou como base nossas hipóteses simplificadoras, em que o custo marginal, que é 7.000, como você pode ver no gráfico, é constante, e que o custo marginal é o custo econômico e não o custo contábil. Bom, dessa forma, a gente pode ver que se a empresa pratica um preço mais alto que o seu custo, ela estaria apenas ganhando a parte A e a parte B. Se ela praticar o preço igual ao custo marginal, ela estaria ganhando, além da parte A e a parte B, que seria cobrar preços mais altos, ela também ganharia a parte C. Então não teria sentido ela não fazer isso. Por fim, nosso grupo conseguiu gerar um trabalho de extrema importância para a Vitopel como uma empresa. Esse programa consegue minimizar as perdas por scrap, ou seja, os desperdícios, e mesmo assim minimizar o prazo de entrega dos produtos que a Vitopel consegue produzir. Esse programa consegue gerar de extrema importância para a Vitopel, conseguindo gerar grandes economias de escala, especialmente quando estamos falando de uma empresa que opera 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, imagina a quantidade de bobinas que essa empresa faz, imagina a quantidade, a escala da economia que um programa desse consegue gerar. Muito obrigado pela atenção, até mais.